Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos à semana 24 e 25 de arte do sexto ano. Queridos alunos, que a gente saiba ser recíproco com as coisas boas e imune às coisas ruins. Desejo que vocês tenham ótimos estudos, então. Nessa semana, nós vamos ver a parte teórica sobre isso. Vocês podem copiar no caderno esse material, né? Ou imprimir e colar. A arte rupestre, então, são criações artísticas feitas pelo homem na pré-história. Então, foi a primeira forma de comunicação e a primeira forma de arte que o homem fez que se tenha descoberto até os dias de hoje. E elas podem ser pinturas ou gravuras. As mais antigas, até isso não é. Depende do livro que a gente pesquisa. Tem alguns que trazem uma certa data, tem outros que trazem outra, né? Mas geralmente é por volta dos 40 mil anos antes de Cristo, lá no período paleolítico, que eles encontraram então, né, os resquícios das primeiras artes rupestres. Lembrando que elas ficam geralmente em cavernas, né? Não se sabe se essas artes só existiram em cavernas ou por as cavernas serem protegidas, que lá nós conseguimos encontrar ainda nos dias de hoje. Pode ser que também seja isso. E outra coisa também com relação às cavernas é que eles escreviam lá porque eles eram nômades, né? Então isso quer dizer que eles migravam, eles ficavam morando um pouco num lugar, acabava a comida, eles iam para outro lugar, né? Porque nessa época eles ainda não plantavam, eles ainda não construíam as suas moradias, então eles se abrigavam nessas cavernas e eles acabavam então fazendo esses desenhos nas cavernas. O que eles geralmente desenhavam, então, é uma temática relacionada com a caça e a vida cotidiana, então, dessas pessoas que viveram naquele tempo. Algumas vezes tem motivos abstratos, alguns símbolos que até hoje, né, se comenta com relação ao que eles significam, tá? Mas mais retratavam, então, mesmo animais, né? Uma das hipóteses dessas imagens, desses símbolos diferentes, é que estava ligado a rituais que eles faziam ou a mágica, né, que eles acreditavam nos deuses, então. Então, às vezes também eles faziam esses símbolos para que eles tivessem boa sorte nas suas caçadas. É o que se acha, né, como eu falei, através de muitos estudos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais utilizados na pintura rupestre. Então, eram materiais naturais, né? Como argila, minerais, carvão, ossos carbonizados e vegetais misturados com aglutinantes para que ela ficasse mais viscosa, né? Menos líquida. Tanto que ela fixa na rocha, né? E elas estão lá até hoje. O que eles usavam então para misturar com esses pigmentos e ela durar mais e fixar mais? Era clara de ovo, sangue e excrementos, principalmente de morcegos, então as fezes de morcegos, né? Gordura dos animais que eles caçavam também, ceras e resinas dos vegetais, então alguns vegetais que soltam aquele líquido grudento, pegajoso, meio esbranquiçado, eles usavam para misturar com argila, com terra, né? Com algumas plantas de cores avermelhadas, e eles faziam então as suas tintas. Sobre as temáticas, ou seja, os assuntos que eles pintavam, né? Primeiro se diz que as primeiras foram essas aqui, que são mãos em negativo, que a gente chama. Que eles colocavam a mão na rocha e eles colocavam então essa resina, esse material grudento ao redor da mão e sopravam então depois pigmentos, que podia ser terra, argila, pigmentos de plantas que eles trituravam, né? E aí ficavam então essas impressões das mãos nas rochas. Eles também, depois de um tempo, então, eles começaram a desenhar os animais. E aí eles começaram a utilizar a técnica do claro e escuro e as pinturas policrômicas. O que é policromia? Quer dizer que eles usavam mais de uma cor.
Então, o homem ele foi evoluindo quanto às suas pinturas rupestres também. E isso demonstrou também o que eles foram se modificando no sentido da sua vida também. Porque depois, no período neolítico, que vem na sequência do paleolítico, vocês vão estudar isso em história, já devem até ter visto isso em história esse ano, né? Que eles aí começaram a criar os seus próprios animais, a plantar, então eles inventaram a agricultura, começaram a fazer as suas casas e pararam de ser nômades. Tudo isso dá para ser visto nessas pinturas também. Então, toda essa evolução, essas pinturas, elas são como se fosse um livro contando a história do ser humano, tá? Então, por isso que elas são bem importantes também. Quais animais que geralmente eles pintavam? Então, eu coloquei aqui, né? Os bisões, que são esses aqui, cavalos, cervos, né? Cenas cotidianas, então do dia a dia deles, que geralmente estavam ligados à caça, né? Porque eles tinham que caçar para comer, não existia supermercado, né, pessoal? Danças de rituais e lutas também. Mas a maioria delas, então, retratando a caça, tá? Depois vocês vão ver um vídeo que vai mostrar bastante isso. No Brasil, aonde que a gente encontra a arte rupestre? Então, eu coloquei aqui, né, alguns parques e locais, cidades no Brasil que são conhecidas por conter a arte rupestre, né? E uma bem famosa aqui é na Serra da Capivara, que é o sítio arqueológico da América maior que tem, né? E ele foi, então, considerado patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, ele é tombado, assim como as casas aqui da nossa cidade, né? É um patrimônio histórico, ninguém pode mexer, ninguém pode modificar lá. Ele só pode ser usado para visitação e estudos, então, tá? Bem legal. Algumas curiosidades sobre a arte rupestre. Então, alguns desenhos sugerem que os povos primitivos possuíam conhecimentos de astronomia, porque eles desenhavam o sol, né? Eles desenhavam estrelas, não da forma que a gente desenha hoje, mas a gente consegue perceber esses desenhos. Vocês vão ver então em alguns lugares. Além da pintura rupestre, eles também faziam trabalhos de escultura, certo? Que isso vocês vão ver mais lá no ensino médio, por isso que eu não trouxe para vocês agora. Mas eles faziam pequenas estatuetas, esculpindo rochas, esculpindo nos ossos dos animais que eles matavam, tá? E eles fizeram construções também, tá? Isso tudo vocês vão ver mais adiante. O nosso foco agora vai ser mesmo a pintura. E também eles começaram o primeiro tipo de escrita, a escrita pictórica, que ela está representada aqui, ó. Certo? Essas pedras com essa escrita rudimentar, né, inicial do ser humano, elas foram encontradas lá na Mesopotâmia, que é o nosso próximo assunto que nós vamos estudar depois, então, sobre a história da arte. Depois que a gente fizer a nossa atividade prática sobre arte rupestre, nós vamos trabalhar, então, sobre a Mesopotâmia, tá? Tem esse vídeo aqui, que ele é uma mistura de um desenho animado que vocês já devem ter assistido, que ele mostra um pouco essa questão das pinturas rupestres, e depois vai mostrar muitas fotos, então, com essas pinturas, tá? Então, assistam que ele é bem legal, vai clarear mais a mente de vocês. E depois tem algumas questões aqui que as respostas estão nesse próprio texto da aula. O que é uma arte rupestre? De que ano que elas foram, né? Qual ano que o ser humano acha que elas existiram, que elas começaram, né? Os materiais que eles usavam, os assuntos, as técnicas e em que local do ambiente eles eram feitos, tá? Muito fácil. Importante, então, vocês lembrarem que quando a gente tem essa parte teórica, vocês não enviam fotos, vocês só colocam ok lá na nossa pasta, né, do Classroom, e deixem tudo em dia no caderno, que quando a gente fizer a atividade prática, vocês mandam a parte do caderno, as questões aí respondidas, e a atividade prática de vocês, que eu acredito que vocês vão gostar bastante.
E se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa aula, é só vocês mandarem também lá pelo Classroom, certo? Desejo que vocês tenham bons estudos, né? E vamos comemorar que está chegando a primavera. Um abraço, continuem se cuidando. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!